Então, olá a todos. Essa vai ser a nossa primeira aula do curso de Fundamentos Matemáticos da Computação. Então, essa vai ser a nossa aula 1. E nessa aula 1, nós vamos começar a definir alguns conceitos sobre lógica, certo? Então, o primeiro conceito que vamos definir vai ser o que é uma proposição. Então, estamos interessados em saber o que são proposições. As proposições, elas na verdade são sentenças que podem ser consideradas como verdadeiras ou falsas, mas não pode ocorrer ambas. Então, a gente diz que são sentenças declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Mas o que não pode acontecer é ocorrer as duas. Certo? Vamos ver então, vamos ver alguns exemplos então para ficar claro o que são proposições. O primeiro exemplo é o seguinte: Brasília é a capital do Brasil. Bom, analisando essa frase, a gente consegue dizer que ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, então a gente diz que ela é uma proposição, certo? Então a gente consegue dizer se é verdadeira ou se é falsa. Nesse caso, ela é verdadeira. A gente sabe que de fato Brasília é a capital do Brasil. Então podemos definir ela como uma proposição. Certo? Então a gente consegue definir realmente se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. Nesse caso é verdadeira. Vamos ver outro exemplo então. Outro exemplo seria avaliar a seguinte soma. Será que 1 mais 1 é 2? Bom, essa afirmação também ela é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, a gente diz que ela é uma proposição. Certo? Sempre que a gente conseguir definir se é verdadeiro ou se é falso, então é uma proposição. Agora vamos ver mais dois exemplos. O terceiro exemplo, ele é o seguinte: será que essa afirmação aqui é verdadeira ou é falsa? Bom, essa afirmação ela é falsa. Então, se conseguimos definir que é falso, então nós estamos diante de uma proposição. Certo? Sabemos, na verdade, que 2 mais 2 é 4. Então, essa é uma afirmação que é falsa. Conseguimos identificar que
se é verdadeiro ou se é falso, então, portanto, é uma proposição. O quarto exemplo seria o seguinte. Vamos dizer que Porto Alegre é capital de São Paulo. Claramente essa afirmação também ela é falsa. Então, se conseguimos definir que é uma afirmação falsa, nós estamos diante de uma proposição, certo? Então, tanto o exemplo 1 como o exemplo 2, o 3 e o 4, nós conseguimos dizer se essa afirmação que foi nos apresentada, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Porém, existem algumas afirmações ou algumas frases que nós não conseguimos definir qual é o seu valor, se é verdadeiro ou se é falso. Vamos ver então alguns exemplos. Então, vejamos aqui outros exemplos. Daí o primeiro deles é o seguinte. Que horas são? Certo? Essa frase, ela é uma frase interrogativa. Está perguntando que horas são. Será que essa frase ela tem algum valor que possamos identificar como verdadeiro ou falso? Será que conseguimos dizer, essa frase é verdadeira, essa frase ela é falsa? Bom, isso não faz muito sentido para esse tipo de frase. Não tem como dizer que valor essa frase tem. Se é uma frase que é verdadeira ou se é uma frase que é falsa. Então, esse tipo de frase, nós dizemos que não é proposição. Então, podemos classificar ela como não sendo uma proposição. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos para ficar mais claro. O segundo exemplo seria, então, o seguinte. Leia isto cuidadosamente. Essa afirmação, será que conseguimos também dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Bom, essa também não, então nós classificamos como não sendo proposição. Vejamos mais um exemplo então, mais dois exemplos. O terceiro exemplo seria o seguinte. X mais 1 é igual a 2, certo? Será que essa igualdade é verdadeira? Será que ela é falsa? Bom, ela só é verdadeira se o x for igual a 1. Se o x for igual a 1, ela é verdadeira. Se o x for diferente de 1, então ela é falsa. Ou seja, para ela ser verdadeira ou ser falsa, ela depende de quem é esse valor que o x assume. Então, nós não conseguimos definir se é verdadeira ou se é falsa. Então, portanto, ela não é proposição também. Então,
não é proposição, certo? Um outro exemplo parecido seria o seguinte: dizer que x mais y é igual a z. Será que essa afirmação aqui também é verdadeira? Bom, de modo análogo ao que observamos no exemplo 3, também não é verdadeira nem falsa. Então depende dos valores de x, y e z. Se nós tomarmos x igual a 1 e y igual a 1 e z igual a 2, a afirmação é verdadeira. Se tomarmos x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 3, a afirmação é falsa. Então, depende de quem são esses valores de x, de y e de z. Portanto, não conseguimos dizer se essa afirmação é verdadeira ou se é falsa. Então, essa também não é proposição. Certo? Então, podemos identificar se é proposição ou não, conseguindo verificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se nós não conseguimos identificar se é verdadeira ou se é falsa, então não é proposição. Quando estamos diante de proposições, estamos interessados também em saber o seu valor verdade. Esse seria o próximo conceito. Como é que é definido o valor verdade? Nós definimos do seguinte modo. Então, nós definimos do seguinte modo: se uma proposição é verdadeira, dizemos que seu valor verdade é verdadeiro. Então, quando estivermos diante de uma proposição que é verdade, nós podemos dizer que seu valor verdade é verdadeiro. E nesse caso nós indicamos simplesmente por V. Então, indicamos isto pela letra V. Certo? Então quer dizer que aqueles exemplos que estávamos vendo antes, dos dois primeiros, eles eram verdadeiros, né? Então a gente poderia indicar eles simplesmente pelo V. Aqueles dois que apareceram também logo no início lá, que eram falsos, nós poderíamos também indicar pela letra F. Então, e aí essa seria a próxima definição de valor verdade. Então, se uma proposição é falsa, então dizemos que seu valor verdade ele é falso. E nesse caso, vamos indicar
indicamos isto simplesmente por f. Então, aquelas sentenças que forem proposições, elas serão verdadeiras ou serão falsas, certo? As que forem verdadeiras, nós podemos indicar simplesmente pela letra V, certo? E aquelas que forem falsas, então nós podemos indicar simplesmente pela letra F. A gente diz que o valor verdade é V, aquelas que são verdadeiras, e é F, aquelas que são falsas. Tudo bem? Então, vejamos uns dois exemplos só para fixar essas ideias. O primeiro deles é o seguinte: nós sabemos que de fato 1 mais 1 é 2, certo? Então nós dizemos que o valor verdade dessa sentença é V, certo? Um outro exemplo seria observar que se é verdade ou não que 2 mais 3 é igual a 8. Essa é uma proposição, porque conseguimos dizer se ela é verdadeira ou é falsa, e de fato ela é falsa. Então, nesse caso, nós vamos indicar esse valor verdade pela letra F, certo? Existem também o que a gente chamamos de variáveis proposicionais. São variáveis que nós vamos usar para simplificar o uso da escrita. Em vez de escrevermos uma frase inteira, nós podemos usar as variáveis proposicionais para simplificar a nossa escrita. E aí vamos trabalhar com essas variáveis, certo? Então, nosso próximo conceito seria de variáveis proposicionais. Essas variáveis, elas são usadas para representar proposições. Então, são usadas para representar proposições, certo? E geralmente nós usamos algumas letras. Então, geralmente, então usa-se as letras P, Q, R e assim por diante. Então, quando quisermos representar uma proposição, nós vamos usar essas letras, certo? Nos próximos exemplos aí vão ficar mais claros que o que eu estou falando.
primeiro deles é o seguinte. Só um minutinho aqui. Primeiro exemplo que vamos ver é a seguinte frase: o céu é azul. Nós vamos usar, por exemplo, a letra P para representar essa proposição. Então, podemos dizer que o céu é azul usando apenas essa letra P, certo? Então, toda vez que aparecer uma afirmação assim, nós podemos simplificar ela usando apenas uma letra. Essa letra poderia ser, por exemplo, o P. Vamos ver mais um exemplo então. Ele é o seguinte. Então, o mar é vermelho. Nós vamos usar, nesse caso, podemos usar a letra Q para dizer que o mar é vermelho. Certo? Por fim, vejamos um outro exemplo que vai unir esses dois. Daí talvez vai ficar mais claro o objetivo de usar essas variáveis proposicionais. Então, o terceiro exemplo é o seguinte: vamos dizer que o céu ele é azul e o mar é vermelho. Então, só um minutinho aqui para deixar uma escrita melhor. Então vamos usar que o P era para o céu e é azul. E o Q nós vamos usar para o mar é vermelho. Essa frase, representada por variáveis proposicionais, ela vai ficar do tipo P, E e Q, certo? Onde P está sendo usado para o céu é azul e Q, o mar é vermelho. Nós podemos ver que aparece um E aqui. Esse E está fazendo a ligação entre as duas proposições. Veremos adiante que esse E ele é chamado de conectivo. Os conectivos têm objetivos de fazer ligações entre proposições. Então, basicamente, a ideia aqui das variáveis proposicionais é tentar simplificar o máximo possível a escrita, de modo que queremos avaliar mesmo qual é o valor lógico das proposições. Esse seria um exemplo que temos a junção de duas proposições e a junção dessas duas nos gerou uma terceira. Acontece em lógica que muitas vezes estamos interessados em analisar qual é o valor verdade das proposições compostas. Queremos saber, a partir de duas dadas, qual é o valor verdade da junção delas.
E para isso, nós precisamos estudar inicialmente os tipos de conectivos. Como eu tinha dito aqui nesse exemplo, o E ele é um exemplo de conectivo. Existem vários outros e nós vamos começá-los a ver agora. Então, nosso próximo assunto ali é estudar quem são os conectivos. Então, como eu tinha dito antes, então eles são usados para combinar uma ou mais proposições. Talvez a letra não esteja tão boa ainda, mas eu estou me adaptando também a essa parte de escrever com a mesa digitalizadora. Então eu acredito que para as próximas aulas a letra já começa a ficar um pouco melhor. Então vamos ver então quais são os principais conectivos. Bom, o primeiro deles é o conectivo de negação. Então vamos identificar o primeiro como sendo o conectivo de negação. Esse conectivo, nós representamos ele pela seguinte simbologia. Nós vamos representar por esse símbolo aqui, ou também podemos usar um outro símbolo que é comum aparecer na literatura. Então seria esse outro símbolo aqui, certo? A gente vai representar ele por esse símbolo ou esse. E qual é a função que ele tem? Ele tem a função de mudar o sentido da frase. Então, ele tem a função de mudar o significado de uma proposição. Daí ele tem o objetivo de mudar esse significado para um significado oposto. Certo? Então, se uma coisa é verdadeira, esse conectivo de negação, ele vai fazer com que essa coisa ela seja falsa. Vejamos
um exemplo então para ficar mais claro. Então vamos considerar a seguinte frase. A frase que vamos considerar é essa. Eu sei dirigir. Certo? Qual que seria então a negação dessa frase? A negação dessa frase seria eu não sei dirigir. Então, a negação é a seguinte. Eu não sei dirigir. Podemos observar que a frase tinha um sentido e com a negação ela acabou tendo sentido oposto. Como é que ficaria então essas duas frases em notação simbólica? Então vamos dizer que P é a frase eu sei dirigir. Como é que ficaria então a frase eu não sei dirigir em notação simbólica? Ela ficaria a seguinte, nós vamos dizer que esse símbolo aqui de não P significa a frase eu não sei dirigir. Certo? Então usamos o P para eu sei dirigir e o não P para eu não sei dirigir. Então esse seria o primeiro exemplo de conectivo de ligação. Ele tem a função de deixar a proposição com sentido oposto. Nós temos uma observação sobre esse conectivo que é a seguinte. Qual que é a observação? Pelas frases aqui, podemos notar o seguinte. Que eles possuem valores lógicos diferentes, o P e o não P, certo? Se o P ele for verdadeiro, o não P ele vai ser falso. Então, digamos que eu sei dirigir. Então, essa frase aqui de eu não sei dirigir, ela é falsa. Agora, se a frase eu sei dirigir for falsa, significa então que a frase eu não sei dirigir vai ser verdadeira. Certo? Então quer dizer que eles têm valores lógicos diferentes. E esses valores, nós podemos representar eles numa tabela
que é chamada de tabela verdade. Então, como é que seria essa tabela? Só para escrever aqui, é, então, P e não P, eles têm valores lógicos diferentes. Então podemos representar esses valores aqui em uma tabela. Vou botar aqui então em uma tabela verdade. A gente chama essa tabela de tabela verdade. Como é que vamos montar essa tabela verdade então? Nós vamos considerar, nesse caso, 3 linhas. Três linhas e 2 colunas. Então, vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, nós temos 3 linhas. Então, essa é a nossa primeira, essa é a nossa segunda e nós temos aqui a nossa terceira. Vamos identificar os valores, o P, só um minutinho. Nós vamos identificar aqui então, vai ser o P para essa coluna e para essa coluna aqui vai ser o Q. E nós vamos verificar o seguinte, se o P for verdadeiro, se eu tiver, peraí, aqui não é Q, então na verdade aqui é P, que na verdade seria não P, né? Então, como é que vamos analisar esses valores na tabela verdade? Vai ser do seguinte modo, se o P for verdadeiro, ou seja, se eu tenho P, então significa que o não P ele vai ser falso. Agora, por sua vez, se o P for falso, nós vamos ter o não P verdadeiro, certo? Então essa seria a análise através da tabela verdade. Um outro tipo de conjunção também que aparece, nós vimos em algum exemplo anteriormente, é o que nós chamamos de conjunção, e é representado pela letra E. Então, nosso segundo caso de conectivo é o conjunção. E esse conjunção ele é popularmente conhecido como a nossa letra E. Ele nós usamos a seguinte simbologia para representar ele. O símbolo que vamos usar vai ser esse aqui. E qual a função que ele tem? Ele tem a função de simultaneidade, ou seja, das coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, ele tem a função
de simultaneidade. Certo? Ele tem a função das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Acontece essa coisa e a outra coisa. Vamos ver um exemplo então para ficar mais claro. Vamos analisar a seguinte frase. O céu ele é azul e o mar é vermelho. Tudo bem? Nós vamos denotar por P. Vamos dizer que P, o céu é azul. E por Q, o mar é vermelho. Como é que fica então essa frase se nós usarmos o conectivo de conjunção? Lembrando que ele está relacionado ao E. Usando o conectivo de conjunção, nós podemos dizer que a frase vai ficar, então só para escrever aqui, em notação simbólica, a frase fica a seguinte: fica P, que já sabemos, e Q. Então, toda essa frase aqui que está escrita, o céu é azul e o mar é vermelho, usando a notação simbólica, ela pode ser resumida simplesmente por P e Q, certo? O que temos que observar sobre a conjunção E? Nós temos que observar o seguinte: como ela dá a ideia de simultaneidade, significa que o valor verdade dela é verdadeiro somente quando as duas são verdadeiras. Então, para eu ter P e Q, eu tenho que ter P, ou seja, P tem que ser verdadeiro e Q tem que ser verdadeiro também. Se as duas forem verdadeiras, então significa que a conjunção P e Q também vai ser verdadeira. Agora, se alguma delas, digamos P, não seja verdadeira, ou seja falsa, significa que a conjunção P e Q vai ser falsa. Portanto, ela é verdadeira se ambas forem verdadeiras e falsa se alguma delas for falsa. Então, essa observação que nós temos que ter. Como é que poderíamos montar, então, a tabela verdade da conjunção P e Q? Vamos ver, então, como é que fica a tabela verdade. Nesse caso, nós vamos ter 5 linhas e 3 colunas. Então, vou colocar aqui uma vamos ter aqui a nossa primeira coluna e aqui a nossa segunda coluna e depois a terceira. Vamos ter
5 linhas. Então temos a primeira aqui, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Tá, só um minutinho aqui. Nós vamos então identificar os valores do P, Q e queremos saber o valor verdade de P e Q. Então nós vamos ter aqui Espera aí só um minutinho. Nós vamos ter aqui o nosso P, vamos ter uma coluna para o Q e por fim vamos ter a coluna da conjunção P e Q. E nós vamos avaliar as possibilidades para P e Q. Vamos supor que P seja verdadeiro e Q também seja verdadeiro. Então, como nós temos a conjunção P e Q, para ela ser verdadeira, as duas têm que serem verdadeiras. Então, significa que ela é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Agora, vamos supor que P seja verdadeira e Q seja falsa. Como uma delas é falsa, a conjunção P e Q vai ser falsa. Também vai acontecer se o P for falso e o Q for verdadeiro. Como uma delas é falsa, então a conjunção vai ser falsa. A mesma coisa acontece se as duas forem falsas. Então, se as duas forem falsas, nós temos que a conjunção P e Q também vai ser falsa, certo? Ou seja, podemos confirmar que ela só é verdadeira no caso em que ambas são verdadeiras. Se P e Q forem verdadeiros, então P e Q também é verdadeiro. Um outro tipo de conjunção que temos é a conjunção chamada de disjunção, que é popularmente conhecida pelo OU. Então esse seria o nosso terceiro caso. Esse terceiro caso é o caso da disjunção, que é popularmente conhecido como o OU. Nós vamos representar a disjunção. Então, ele é representado pela seguinte simbologia. Ele é representado por esse Vzinho aqui. E ele quer dizer o quê? Que ele tem a função de complementaridade. Então, representado por e tem a função de complementaridade. Vamos ver um exemplo do seu uso. O exemplo que vamos usar é o que a gente estava vendo antes, agora vamos usar com o OU. Então, o céu é azul
ou o mar é vermelho. Vamos denotar então novamente o P, nós vamos identificar como sendo o céu é azul, e vamos identificar que o Q é o mar vermelho. Como é que fica então essa frase usando a disjunção? Essa frase ela vai ficar da seguinte forma. Como é que ela vai ficar? Então vai ficar P ou Q, certo? Nós tínhamos que o P era o céu azul e que o mar é vermelho. E esse ou nós vamos usar essa notação aqui, ou seja, vamos usar esse Vzinho. Não podemos simplificar essa frase toda apenas usando essa simbologia. Diferentemente do que acontece com a conjunção e, na disjunção, basta que um deles aconteça para ela ser verdadeira. Então, se eu tiver P, então eu tenho a conjunção, eu tenho a proposição P ou Q. Se eu tiver o Q e não tiver o P, então eu também tenho essa conjunção, essa disjunção P ou Q. Basta que alguma delas seja verdadeira para que essa proposição composta seja verdadeira. Daí vocês podem se perguntar quando que ela vai ser falsa. Bom, ela vai ser falsa quando ambas não ocorrerem. Ou seja, se eu não tenho P e também não tenho Q, então significa que ela é falsa. Eu vou deixar para vocês tentarem montar a tabela verdade. Então vou deixar como exercício. Vocês tentem fazer essa tabela verdade. E a gente pode ver na nossa aula de dúvidas. Então, montar a tabela verdade. De P ou Q, certo? Vocês tentem montar essa tabela com base no que eu expus aí anteriormente, daí nós podemos ver ou de repente ali pelo grupo ali, ou até na nossa aula de dúvidas. A ideia é bem similar a montar a tabela verdade do P e Q. Então vocês têm que fazer suposição para o P e para o Q, se é verdadeiro, se você é falso. Então vocês podem fazer uma suposição, por exemplo, se o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. O que vai acontecer então com o P ou o Q? Então esse seria um caso a ser analisado. Se o P for verdadeiro e o Q for falso, o que vai acontecer com o P ou o Q? Então é fazendo suposições para P e Q, com o objetivo de analisar o que acontece com P ou Q, certo? Existe também esse caso seria o caso do ou, em que pode acontecer acontece alguma coisa ou outra, ou pode acontecer as duas. Mas também existe um caso que acontece acontece ou P ou acontece Q, não podendo acontecer os dois ao mesmo tempo. Esse ou nós diríamos que é um ou inclusivo, onde pode acontecer
as duas coisas, ou seja, pode acontecer P, P e Q. Existe um ou que ele é chamado de exclusivo, aonde só pode acontecer apenas um dos dois, que é a nossa disjunção exclusiva. Então esse seria o nosso próximo exemplo de conectivo. Então seria o nosso caso 4. Então é a disjunção que nós chamamos de mutuamente exclusivo. Então ela é conhecida popularmente como sendo ou. Ou acontece uma coisa ou acontece outra, mas não ambas. Então ela é representada por esse símbolo aqui. É o V também, só que a diferença é que tem uma barrinha embaixo, para dizer que acontece uma coisa ou outra, mas não ambas. Então, o que ela faz? Ela transmite a ideia de que apenas uma é verdadeira. Vamos ver um exemplo então para ficar mais claro. O exemplo ali é o seguinte. Então vamos usar ou o céu ele é azul ou o mar é vermelho. Certo? O que essa frase está querendo dizer? Que apenas um dos dois vai acontecer. Ou acontece que o céu é azul, ou vai acontecer que o mar é vermelho, mas não ambos. Se usarmos vamos dizer que P é novamente o céu é azul. E vamos dizer que Q é o mar é vermelho. Então, como é que fica essa proposição usando a disjunção exclusiva? Então a frase vai ficar da seguinte forma:
como o P é o céu é azul, nós vamos indicar a ele aqui. O ou aqui que está aparecendo é um ou no sentido de ser exclusivo, ou seja, não vai incluir os dois ao mesmo tempo. Então nós vamos usar a disjunção exclusiva com esse símbolo aqui. Então a frase vai ficar simplesmente como tendo essa notação. Nós temos o ou inclusivo e o ou exclusivo. No ou inclusivo pode acontecer as duas coisas. No ou exclusivo não, ou é uma ou é a outra, mas não ambas. Como é que ficaria então a tabela verdade da disjunção exclusiva? Que nós vamos ter 5 linhas também. Vamos ter 3 colunas, então aqui temos P, Q e a disjunção P ou Q. Vamos ter a coluna aqui, digamos que é a coluna do P. Essa aqui vai ser a coluna do Q. Por fim, a última é do P ou Q. Então, essa coluna aqui... Espera aí só um minutinho. Essa coluna aqui vai ser a coluna do P, essa vai ser do Q e essa vai ser do P ou Q, só que com esse tracinho embaixo. Vamos verificar agora então o valor verdade da proposição P ou Q. Então, vamos supor que o P seja verdadeiro e que o Q também seja verdadeiro. Como ela exclui a possibilidade de acontecer as duas coisas, significa então que ela é falsa com essas hipóteses. Agora vamos supor que o P seja verdadeiro e o Q seja falso. Como apenas uma delas está acontecendo, significa que ela é verdadeira. Agora vamos supor que o P seja falso e o Q seja verdadeiro. Também temos apenas uma delas que está acontecendo, então ela também vai ser verdadeira. Agora vamos supor que as duas não aconteçam. Bom, se as duas não acontecem, ela também não vai acontecer. Então essas seriam as possibilidades para a tabela verdade do P ou Q, no sentido desse ou ser o ou exclusivo. Então, nós temos também o conectivo que ele é conhecido como o conectivo condicional. Deixa eu ver qual é o caso que nós estávamos. Esse é o nosso caso 4. Isso, nosso caso 4. Então, nosso próximo caso é o caso 5. Nesse caso 5 nós temos o conectivo conhecido como condicional.
esse conectivo ele é popularmente conhecido como se então. Nós vamos usar, ele é representado. Espera aí só um minutinho. Então ele é representado pela seguinte simbologia. Nós vamos usar uma seta apontando para a direita. E ele tem a função de transmitir a ideia de causa e efeito. Então por isso que ele é conhecido como se então. Se acontece alguma coisa, então acontece outra em decorrência dessa primeira. Então transmite a ideia de causa e efeito. Vejamos um exemplo para ficar mais claro aí. O exemplo é o seguinte. Então, se você for embora, então irei chorar. Nós podemos observar aqui que temos uma frase de causa e efeito. Se a pessoa for, a outra vai chorar, certo? Então nós temos uma causa aqui na primeira parte e depois nós temos um efeito. A causa seria se a pessoa for e o efeito seria irei chorar. Então temos uma frase do tipo causa e efeito. Como é que podemos representar essa frase em notação simbólica? Nós vamos dizer que o P botar você for embora. E vamos dizer que o Q é eu irei chorar ou irei chorar. Como é que vai ficar então essa frase lá de cima em notação simbólica? Ela fica então P implica em que nós usamos simplesmente essa notação para dizer, para resumir aquela frase, onde a frase é se você for embora, ou se você for, então irei chorar. Nós dizemos aqui que essa simbologia significa que P implica em que. Então, podemos dizer que P implica em que. Ou seja, se eu tenho P, então eu vou ter o que? Como é que seria a tabela verdade da implicação? Também nós vamos ter 5 linhas. Então,
vamos ter também 3 colunas. Então, essa seria a coluna do P, essa seria a coluna do Q, e a última seria a coluna do P implica em Q. Então vamos lá. Primeiro nós vamos colocar então o P aqui nessa coluna, seria então esse é o nosso P. Aqui vamos colocar o Q e por fim aqui vai ser a implicação P implica em Q. E vamos analisar o que acontece com P e com Q. Vamos supor que P seja verdadeiro e Q também. Então, se o P for verdadeiro, a implicação P implica em Q também vai ser verdadeira. Independente do... Quer dizer, vai depender do valor do Q também. Se o P for verdadeiro e o Q for falsa, essa implicação ela vai ser falsa. Se o P for falso, mas eu tiver o Q, então essa também vai ser verdadeira. E se ambas forem falsas, a implicação também vai ser verdadeira. Ou seja, o único caso em que ela é falsa é quando eu não tenho Q. Em quaisquer outros casos, essa implicação ela é verdadeira. Existe uma observação interessante sobre quando temos a implicação P implica em Q. Ela é uma proposição, né? Ela é uma espécie de condicional. Ela sendo uma condicional, ela define outro tipo de condicional, que a gente chama de contrapositivo. Nós temos a implicação P implica em Q, mas a partir dela conseguimos definir outra espécie de implicação que decorre dela. Então vamos observar isso. Então vou botar aqui uma observação. Então, vamos dizer que dada a condicional P implica em Q, podemos definir vou botar aqui outra condicional associada à original. Essa outra condicional que está associada a P implica em Q, ela é chamada de contrapositivo. E nós usamos a seguinte notação. Se tivermos P implica em Q, a contrapositiva dela vai ser não Q implica em não P. Simplesmente isso. Então, dada que essa condicional é verdadeira, significa que essa outra condicional também vai ser verdadeira. E essa condicional ela é conhecida como contrapositiva.
vamos ver então algum exemplo para ficar mais claras as ideias. O exemplo é a seguinte frase. É, então, se está chovendo, então abra o guarda-chuva. Qual que seria a a contrapositiva dessa frase? A contrapositiva vai ser a seguinte: é, se eu não abro o guarda-chuva, então não está chovendo, certo? Ou seja, eu vou uh, negar a chegada implica em negar a saída. A ideia que está por trás da contrapositiva é isso. Negando o resultado final, eu tenho a negação do resultado inicial, ou seja, negando a chegada, eu tenho a negação da partida. Então a contrapositiva dela seria: se não abro o guarda-chuva, então não está chovendo. Certo? Então essa seria a contrapositiva de uma frase no qual eu tenho uma implicação. Essa contrapositiva geralmente vai ser sobre as implicações. Toda vez que nós tivermos definido uma implicação, nós temos também uma contrapositiva dessa implicação. Uma outra observação que podemos fazer também sobre quando tivermos uma proposição do tipo P implica em Q é a seguinte. Então, vamos colocar aqui como sendo nossa outra observação. Então, esse OBS aqui é de observação. E essa observação, ela está associada a expressões do tipo condição necessária e condição suficiente. Então, quando a proposição composta P implica em Q é verdadeira, o que vamos dizer? Vamos dizer o seguinte, que primeira coisa, que o P é condição suficiente para quê? Certo? Então, se eu tenho P,
eu vou ter o quê? Uh, Dito de outra forma, basta eu ter o P para eu ter o Q. Portanto, o P é uma condição suficiente para o Q. O que podemos dizer também ainda sobre o Q? O Q é uma condição necessária para ocorrer o Q, para ocorrer o P. Então, é uma condição necessária para P. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, para eu ter o P, eu preciso ter o Q, certo? Então, para eu avaliar lá se na implicação P e Q eu tenho o P, eu preciso saber se eu tenho o Q. Se eu não tiver o Q, então eu também não tenho P. Então é uma condição necessária para P, certo? Uh, por fim, nós vamos ver já terminando essa nossa aula, um outro tipo de operador que nós chamamos de bicondicional é o seguinte: no nosso próximo caso, acho que seria o caso 6, um outro tipo de conectivo é que a gente chamamos de proposição bicondicional. Esse operador, essa proposição ou esse conectivo, ele é representado pela seguinte simbologia. Nós vamos usar uma seta com duas pontas, uma para cá e outra para cá. E o que podemos observar sobre ele? Ele vai indicar o seguinte: ele indica qual é a relação de equivalência entre P e Q. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que P é equivalente a Q, ele vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros ou se ambos forem falsos. Se algum deles for falso e o outro for verdadeiro, então essa equivalência vai ser falsa. Então será verdadeiro se ambos forem verdadeiros, né? Ou ambos forem falsos. Certo? E quando que ela vai ser falsa? Então ela vai ser falsa. Será falsa se caso contrário. Vou deixar para vocês como exercício montar a tabela verdade. Então,
certo? Na nossa aula de hoje era isso então, pessoal. Vou tentar mandar a lista para vocês o quanto antes, daí eu encaminho ali o e-mail e aviso vocês pelo grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem e eu puder responder ali pelo grupo, eu vou tentar responder. Vocês podem discutir também entre vocês. Eu acho que na próxima semana, em vez de passar uma outra videoaula na terça, eu acredito que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, acho que de repente esse sistema ele vai ficar melhor assim, né? Passar uma videoaula e depois dúvidas, certo? Então tá, pessoal. Por hoje era isso, até nosso próximo encontro.